Na holding, só entram bens patrimoniais, imóveis, móveis ou financeiro também faz parte? Na holding pode entrar tudo o que tem valor. O que não tem valor, a gente pode estipular valor para esse bem. Por exemplo, marcas e patentes é uma coisa que é difícil você colocar um valor nela. Aí a gente teria que fazer realmente uma avaliação. Existem empresas especializadas em fazer esse tipo de avaliação, faria avaliação para incluir dentro de uma holding, atribuindo valor a esse bem. A gente não tem dúvida nenhuma que o maior benefício é para imóveis. Por quê? Porque para imóveis existe uma diferença de valores, né? Por exemplo, num inventário, que é o que a gente quer evitar que aconteça, é utilizado o valor de mercado daquele bem. Enquanto na holding, a gente utiliza o valor declarado no imposto de renda, né? Então, se for um imóvel muito antigo, por exemplo, aquele valor do imposto de renda vai estar muito menor do que o valor de mercado. A gente usa nas nossas palestras, né, um exemplo lá do que a família tinha um imóvel que valia no valor de mercado R$1 milhão, mas que estava declarado no imposto de renda por 300 mil. Então, você vê que a diferença é absurda, né, comparando um com o outro. Então, por isso que o imóvel é o que traz a maior diferença dentro de uma holding. Então, quanto mais distante entre esses valores, quanto maior a distância entre esses valores, valor de mercado e valor declarado, melhor, ok? Porque daí a economia vai ser maior ainda. Agora, com relação a móveis, carros, por exemplo, é possível colocar. Tem sempre várias ponderações que eu faço, risco de acidente de trânsito, essas coisas, mas isso daí é uma escolha da família, pode colocar ou não, vai depender de qual que é o principal objetivo, o que é prioridade para essa família. E aí a gente vai analisar juntos para ver qual que é a melhor saída. Ativos financeiros também dá para colocar. Também tem algumas ponderações que eu sempre faço. Dentro de uma pessoa jurídica tem tributação sobre o lucro, né? Na pessoa física não tem. Mas ao mesmo tempo, se deixar na pessoa física, aquilo vai para inventário, né? E aí vai ser 4% em cima de tudo. Se for só aqui no estado de São Paulo, tem um monte de estado aí que já cobra 8%. E provavelmente o estado de São Paulo está aí com um projeto de lei para aumentar, então daqui a um tempinho vai ser 8% também. Tudo tem que ter uma análise, caso a caso. Se for um casal jovem, por exemplo, de repente não compensa para esse casal colocar os ativos financeiros lá dentro, porque a tributação vai ser maior. Agora, se for uma pessoa muito de idade, aí não tem nem o que pensar, porque o risco já é iminente. Aí compensa colocar para dentro, mesmo tendo uma tributação sobre o lucro a mais, porque a tributação do inventário é muito mais pesada, né? Uma mão que bate muito mais forte. Então é isso que a gente quer evitar, tá bom? Então, essas estratégias de economia tributária, economia financeira, né? Sempre ali colocando em equilíbrio o risco e as oportunidades, né? Não é risco, mas tem um custo, né? Você pode colocar dentro de uma empresa os ativos financeiros? Pode. Não tem nada de errado nisso, é possível, é permitido ali. Vai ter uma tributaçãozinha, né, a mais ali, na contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, imposto de renda, essas coisas. E aí você vai ter que ponderar o que é mais importante para você nesse momento. Se é a redução de tributação ou se é a sucessão patrimonial e a proteção desses ativos. E você escolhendo isso e a gente analisando qual que é a situação peculiar da família, a gente vai conseguir chegar na melhor conclusão. E tudo isso a gente faz dentro de uma sessão de viabilidade, né, Cíntia? A gente analisa não só o patrimônio, mas a constituição, as peculiaridades daquela família. Porque geralmente não é o caso de se fazer uma holding, quando a gente analisa e vê que não é viável, a maior parte das vezes a situação não está nem no patrimônio, às vezes está na família. E aí é por isso que a gente tem que analisar o que é melhor. Não é todo patrimônio que se dá e é viável se fazer uma holding, né? Realmente precisa de análise.